Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e vim aqui hoje para falar de uma estreia da Netflix, um filme espanhol chamado Jaula, que vai trazer ali um toque sobrenatural, um suspense, um terror. Pois é, no começo a gente não sabe por onde está caminhando e no final ele entrega algo até bem surpreendente que eu não estava esperando. Quer saber um pouquinho mais sobre esse filme, se vale a pena você assistir e tirar algumas dúvidas daquele final? Vou te falar tudo aqui. O filme Jaula é descrito como um terror psicológico e realmente ele entrega essa dose de terror no começo, quando a gente conhece a história. Ali a gente vê um casal que acaba encontrando uma garotinha de 8 anos perdida na noite no meio da estrada. Ela tá bem debilitada, bem doente. Eles levam, é claro, a garota para o hospital sem saber quem é ela, sem conseguir identificar, e ali ela é cuidada. Só que a menina não fala nada, o que ela começa a expressar são coisas que ninguém entende e vai levar ali um processo longo para descobrirem mais sobre essa garota. A Paula e o Simon, que foi o casal que encontrou ela, acabam tendo uma ligação ali com a pequena, né? Vão visitá-la todo dia e a garota ganha certa confiança neles. É então que a assistente social, a psicóloga, pergunta se eles podem ficar com a garota durante um tempo para esse laço de confiança que eles criaram consiga com que a garota fale alguma coisa e eles descubram quem é ela. Ela sempre fica nas demarcações de um giz, nos quadrados, né? Ela nunca sai daquela linha. É como se ela tivesse tentando não sair ou se protegendo de alguma maneira. A gente não identifica, mas a Paula acaba criando alguns métodos para fazer com que a garota circule pela casa, apesar dessa limitação que ela tem em relação às marcações feitas com giz no chão. Só que coisas estranhas começam a acontecer na casa, a acontecer com vizinhos que vão até a casa da Paula e do Simon e com a própria Paula. Coisas que, né, talvez essa criança esteja ou não fazendo, já que ela fala palavras que não deciframos e não sabemos nada. Ela está bem agitada em todo momento. Somente a Paula consegue deixar ela calma em algumas situações, fazendo desenhos, fazendo dobraduras, e é aí que tudo vai se desenrolar. Quem é essa garota e como ajudar ela? O que que ela está fazendo? Será que realmente ela está possuída? O que que aconteceu? É bem interessante porque a gente entra nessa dúvida, o que está acontecendo. Mas também eu fico um pouquinho chateada porque eles estão me vendendo uma coisa, essa negócio de sobrenatural, de que a menina tá envolvida nessas coisas que acontecem, machucando as pessoas. Só que no final a gente vê que não é bem assim. É como se eu fosse enganada, tá? Eu tô te vendendo algo que poderia ser, mas no final é algo tão aterrorizante quanto. É realmente bem triste, bem chocante o final do filme. Então acaba que eu deixo um pouquinho isso de lado e relevo. Até porque os diálogos que vai envolver ali no meio do filme, a Paula e o Silmo, é bem interessante, né? Em relação ao que está acontecendo internamente com esse casal e o apego da Paula com a Clara, por que que aquilo está acontecendo, e realmente o mistério vai te envolvendo. Então acaba que é um thriller psicológico bem interessante, tem momentos ali que vai te deixar muito angustiado, tem partes ali onde algumas pessoas se machucam que dá muito nervoso, então eu gostei. Mas o que me prendeu, o que me deixou assim espantada foi o final. Então agora pra gente discutir que talvez algumas coisas possam ter ficado aí
um tanto confusas para você, a gente vai falar agora com spoiler o final do filme. Então fique aqui comigo ou então volte depois de assistir, não se esqueça de comentar aqui. Durante o filme a gente vê que em alguns momentos, né, a Clara ela some, principalmente em um momento específico ela some, a Paula não sabe onde ela tá e a gente, né, fica naquela angústia onde que essa garota vai, porque ela não sai dos limites do giz, sabe? Aquela questão do giz é uma maneira dela se proteger, é como ela se sente segura para seguir aonde ela realmente pode, é como um limite. Olha, tu tem esse cercadinho, aqui nesse cercadinho tu tá segura. Depois disso, algo ruim pode acontecer contigo. Então, a menina, ela acaba usando essas demarcações realmente nesse sentido, é como ela se sente protegida. E quando ela desaparece na primeira vez, fica essa questão, né? O que que tá acontecendo? E esse lado de terror sobrenatural, quando começa a surgir vidros, né? Ali nos alimentos, na geleia e no leite, e machuca uma das vizinhas que vai lá e a Paula dá uma torradinha com geleia e ela corta a boca, depois a Paula acaba cortando a boca por conta do leite que ela tomou, e a gente tem essa sensação de que a garota é do mal, a garota é demoníaca, ela tá fazendo aquilo de propósito. O que que significa aquelas linhas? A gente vai ao longo do filme pensando sempre para este lado. Só que no final das contas a gente percebe então que não vai envolver ali crime de abuso e de sequestro de crianças, que surpreendentemente está mais perto do que a Paula imaginava. Porque quando na segunda vez a garota realmente some e eles não encontram ela, ela acaba indo até a polícia. O investigador mostra: ó, não, a gente tá aqui investigando todas as possibilidades de quem ela é, o que que tá acontecendo, uma pastinha. Isso é um pouquinho, né, clichê, e óbvio que ela ia pegar aquela pastinha onde estão ali casos de crianças desaparecidas, especificamente crianças alemãs, já que durante o filme a gente percebe que ela atende quando alguém fala em alemão perto dela, e algumas palavras que ela falou também são em alemão, e também ali de pessoas que acabaram morrendo, jovens que sofreram alguma coisa, que eram também estrangeiras. Essas duas pastas a Paula acaba olhando, investigando, e numa delas, num dos corpos, uma das pastas em que uma jovem alemã tinha morrido, havia uma foto com um dos origamis que a garota fazia, que era, né, aquela dobradurinha parecendo um anjo. E nisso ela identifica e faz essa conexão, dá uma pesquisada e vê que a garota em questão, que foi encontrada morta, era a Ingrid, que sumiu em uma das praias lá na Espanha, né, e foi encontrada anos depois morta, e no seu corpo tinha esse tipo de dobradura igualzinha que a Clara fazia. E aí é que tem um pouquinho de tipo, ok, vamos acreditar que do nada ela identificou que o vizinho era o responsável. Que um dos desenhos que a Clara faz, ela, no momento, ela percebe ali no desespero do final que dá de cara para a janela do vizinho. Mas, tipo, é um desenho, entende? Da vista que ela tinha do quarto. Da onde que a Paula pôde imaginar que era o vizinho? Isso fica um pouquinho, sabe, estranho. Algumas explicações, elas não são muito bem colocadas pra gente, nem no final do filme. Mas, enfim, a gente releva e a Paula vai atrás. E é claro, o homem que tinha pegado a Ingrid anos atrás, lá em 2012, era quem também tinha pegado a Clara naquele momento. Ele era o vizinho, ele era o amigo do casal. O Eduardo é que estava ali naquela situação. Ele que raptou a jovem anos atrás, a adolescente anos atrás, manteve ela em cativeiro um bom tempo, anos, dentro da sua casa e, claro,
machucou muito e também engravidou a garota da Clara. A Clara, no final das contas, era filha do Eduardo com a jovem Ingrid, que foi sequestrada por ele. Então, o que que aconteceu? No final do filme, quando a Paula, né, brilhantemente se dá conta que a criança pode estar ali com o Eduardo e que a Ingrid também está relacionada a isso, ela mostra ali, o filme acaba voltando para aquele momento na estrada onde a gente vê o Eduardo com a menina, colocando ela na estrada, dizendo: você está doente, siga a linha com giz, que é a demarcação ali da estrada. O que deu a entender? Que a menina, né, ele matou a mãe, a menina ficou, ele permaneceu com a menina lá no porão e a garota acabou ficando muito doente e ele, né, ia deixar ela no hospital, ia deixar ela em algum lugar, a gente não sabe. Só que ele vê na estrada uma barreira da polícia e acaba deixando a garota no meio da estrada e ela segue o caminho. Só que, tipo, muita sorte, quem acha a garota são os vizinhos do Eduardo. E ele, naqueles momentos, tentou raptar a garota várias vezes, até que no final ele pega de volta, leva pro porão, a Paula vai atrás, ele, né, captura ela e elas conseguem ali sair e a garota consegue superar o seu medo ali e ir para fora. Só que a gente vê que a esposa do Eduardo, a Maitê, chega bem na hora que ela ia até o Simon, né, até a casa vizinha onde ela morava, e pega ela de volta, e é claro, a gente não vê, mas dá a entender que ela vai no porão, solta o Eduardo que ela tinha deixado preso lá, junto com a Paula, e deixa as duas lá embaixo e meio que faz a chantagem de volta. Para mim, ela não sabia muito bem. Talvez ela desconfiasse, mas ela não sabia o que ele fazia no porão, porque dá para entender que ela também sofria ali o abuso daquele esposo, porque, é claro, eles tinham filhos, ela tinha filhos, e ele limitava muito ela tinha muito medo dele, a gente vê isso. E quando ela descobre e vê realmente o que ele faz naquele porão, ela acaba chantageando ele, só que a polícia chega. Porque nesse caminho, quando a Clara sai pra fora, ela deixa marcas da mãozinha dela que ela limpava e fazia círculo de novo, né? Cada caminho que ela ia, ficou as marcas na porta. Então, o que dá a entender, né? Porque a Paula ligou pra polícia, pelo menos isso, né? Ela tinha ligado, a polícia foi lá, ele deu um migué neles, só que acaba que a polícia acha. Também não é muito explicado, porque a gente vê ali que não dá pra ver de longe muito bem a porta dos vizinhos. Enfim, fica aí a explicação que no final das contas, quem era a pessoa responsável por tudo era o Eduardo, que numa noite lá quebrou uma taça, botou os cacos de vidro dentro da geleia e do leite, tudo para fazer com que, né, talvez duvidassem da Paula, da sanidade da Paula, que estava todo aquele momento ali em relação à garota. E foi ele que fez, sequestrou, talvez não, a Ingrid não foi talvez a primeira, mas foi com ela que ele ficou lá embaixo e que abusou dela e teve a Clara. E depois, no final, a gente vê que a Clara é devolvida para os avós, né, para os pais da Ingrid, e a Paula, que sempre quis ter filhos, acaba ali mostrando uma chamada de vídeo ela com a garota, que ela tá grávida. É isso. Eu gostei muito do filme porque ele sai dessa abordagem sobrenatural e deixa com esse terror real, e o cara é bem assustador mesmo no final das contas. Apesar que ele é isso, tu tem que meio que ignorar algumas ligações, algumas coisas coerentes para fazer sentido e seguir conforme o diretor quer naquela sua narrativa. Mas o filme eu gostei, ele foi bem surpreendente, eu não esperava gostar tanto assim dele, mas é isso, ele é esse thriller psicológico sobre um
psicopata, um serial killer, um homem extremamente violento que estava abusando de jovens e de crianças. É sobre violência infantil e ali aquelas demarcações a gente acaba entendendo que a Clara fazia, né? Que ele fazia com a Clara para mostrar, olha, se tu ficar dentro daqui, eu não vou te bater, eu não vou te machucar, eu não vou fazer nada contigo. Então, ela ficou tão condicionada naquele círculo, naquela limitação que ela fazia com os giz, que alguém fazia com giz para ela, que ela não saía. Então, né, é bem duro, é bem chocante o que aconteceu. Ali ele não mostra tanto essa violência é mais direcionada no final com o ataque do Eduardo na Paula, mas tudo que ele fez, que a gente imagina que ele fez e que algumas coisas mostram, é bem pesado. Então, o filme Jaula está na Netflix. Assista, ou se você já assistiu, me conte aqui o que você achou, se você compreendeu tudo isso aí que eu falei. Não se esqueça de deixar um likezinho e se inscrever aqui no canal. Beijos e até a próxima.